A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 268 do nosso podcast e nós leremos os livros de Esdras, capítulo 3º e 4º, Zacarias, capítulos 1º ao 3º e Provérbios, capítulo 19, versículos do 22 ao 29. Esdras, capítulo 3º. Quando chegou o 7º mês, estando os israelitas instalados em suas cidades, todo o povo, como um só homem, se reuniu em Jerusalém. Josué, filho de Josedeque, com seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, com seus irmãos, começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele oferecer holocaustos, conforme está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Edificaram o altar sobre as bases antigas, apesar de estarem com medo dos povos da região, e nele ofereceram ao Senhor os holocaustos da manhã e da tarde. Celebraram a festa das tendas, conforme está prescrito, e cada dia ofereceram os holocaustos conforme o número marcado para cada dia pela lei. Além do sacrifício perpétuo, ofereceram os sacrifícios prescritos para as festas de lua nova e as demais festas consagradas ao Senhor, e os que qualquer um oferecia voluntariamente ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora os fundamentos do templo ainda não estivessem colocados. Deram dinheiro aos cortadores de pedra e aos carpinteiros, e comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para que transportassem por mar até Jope madeiras de cedro do Líbano, de acordo com a autorização de Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano, depois da chegada à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josedeque, junto com os demais irmãos sacerdotes e levitas, e todos os que retornaram do cativeiro para Jerusalém, deram início aos trabalhos. Estabeleceram os levitas de mais de 20 anos para dirigir das obras da casa do Senhor. Josué com seus filhos e irmãos, Cadmiel e seus filhos,
e Odovias juntos se puseram à disposição para dirigir os operários da casa de Deus. E do mesmo modo, Enadad com seus filhos e seus irmãos levitas. Depois que os construtores lançaram os alicerces da casa do Senhor, chegaram os sacerdotes paramentados, tocando as trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com os símbolos, louvando o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Entoaram um hino de louvor e gratidão ao Senhor. Sim, Ele é bom, sua misericórdia para com Israel. E todo o povo manifestava em altas vozes sua alegria, louvando o Senhor, porque estavam sendo colocados os fundamentos da casa do Senhor. Muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de clã mais idosos, que tinham visto com seus olhos o templo anterior, lamentavam em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces do templo novo. Muitos outros, porém, davam gritos de alegria. E o povo não conseguia distinguir entre as manifestações de alegria e as lamentações, pois os gritos do povo eram muito fortes e o clamor ouvia-se de longe. Capítulo 4. Quando os rivais de Judá e Benjamim souberam que os repatriados do exílio estavam construindo um templo para o Senhor, Deus de Israel, apresentaram-se a Zorobabel e aos chefes dos clãs. Disseram-lhes: Deixai-nos construir convosco, pois honramos o vosso Deus do mesmo modo como vós. E lhe oferecemos sacrifícios desde o tempo de Azaradom, rei da Assíria, que nos mandou para cá. Mas Zorobabel, Josué e os outros chefes dos clãs de Israel lhes responderam: Não convém que nós e vós construamos juntos a casa de nosso Deus. Nós a construiremos sozinhos, para o Senhor Deus de Israel, conforme nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então o povo da terra começou a desanimar os judeus para que desistissem da construção. Pagaram conselheiros para frustrar os planos deles, durante todo o tempo de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No começo do reinado de Xerxes, os rivais escreveram uma carta de acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. O mesmo deu-se no tempo de Artaxerxes. Mitridates, Tabeel e mais outros colegas seus escreveram a Artaxerxes, rei da Pérsia, uma carta contra Jerusalém. O documento estava escrito em língua aramaica, com letras aramaicas. Depois disso, Reum, o governador, e Samsai, o secretário, escreveram ao rei Artaxerxes contra Jerusalém uma carta nesses termos. Reum, o governador Samsai, o secretário com os demais colegas, os juízes e comissários persas, a gente de Uruk, da Babilônia e de Susa, isto é, os elamitas, mais outros povos que o grande e glorioso Asnafar deportou e instalou nas cidades de Samaria e outras regiões da Transeufratênia. E eis o teor da carta que enviaram: ao rei Artaxerxes, teus servos, os homens da Transeufratênia. Saiba o rei que os judeus que de perto de ti subiram até nós chegaram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão restaurando os muros com os fundamentos já consertados. Saiba agora, ó rei, que se esta cidade for reconstruída e os muros restaurados, não serão mais pagos impostos, nem tributos em espécie, nem pedágio, e isso será um grande prejuízo para a corte real. Ora, como somos súditos fiéis da corte, e não nos agrada ver o rei desprestigiado, enviamos ao rei estas informações. Se mandares consultar o livro dos anais de teus antepassados, nesse livro dos anais encontrarás e ficarás sabendo que esta cidade é, desde os tempos antigos, uma cidade rebelde, danosa aos reis e às províncias.
Desde os tempos antigos conhece revoltas, e por isso mesmo ela foi destruída. Avisamos o rei de que se esta cidade for reconstruída e os muros restaurados, a Transeufratênia deixará de pertencer-te. O rei mandou a seguinte resposta: ao governador Reum, ao secretário Samsai e demais autoridades que moram na Samaria e em toda a Transeufratênia, saudações. Comunico que a carta que nos enviastes foi lida com clareza na minha presença. Por ordem minha foram feitas investigações e ficou comprovado que tal cidade, desde tempos antigos, se tem revoltado contra os reis e nela houve movimentos de desobediência e rebelião. Em Jerusalém, houve até reis poderosos que dominaram toda a região além do Eufrates, recebendo impostos, contribuições em espécie e outros tributos. Por isso, mandai parar esses homens. Aquela cidade não deve ser reconstruída enquanto eu não der ordem. Cuidado com a negligência, para que não aumentem os prejuízos do reinado. Logo que a cópia do documento do rei Artaxerxes foi lida diante do governador Reum, do secretário Samsai e de seus colegas, eles partiram depressa para Jerusalém ao encontro dos judeus, e pelas armas os obrigaram a interromper o trabalho. Desta forma, a construção da casa de Deus em Jerusalém ficou interrompida até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Zacarias, capítulo 1. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ado, dizendo: Muito encolerizado está o Senhor contra vossos pais, e lhes dirás: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Voltai a mim, oráculo do Senhor dos Exércitos, e eu voltarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, aos quais clamaram aos profetas antigos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Voltai de vossos caminhos maus e de vossas obras más. Mas eles não me ouviram nem prestaram atenção. Oráculo do Senhor. Vossos pais onde estão? E vossos profetas vivem para sempre? Será que minhas palavras e meus decretos que ordenei a meus servos, os profetas, não alcançaram vossos pais? Eles voltaram e disseram: Como o Senhor dos Exércitos dispôs fazer conosco, de acordo com nossos caminhos e nossas obras, assim fez conosco. No 24º dia do 11º mês, o mês de Sibat, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ado, dizendo: Vi de noite, eis um homem que montava um cavalo vermelho e estava de pé entre os mirtos que havia num vale profundo. Atrás dele havia cavalos vermelhos, alazões e brancos. Disse então: Quem são estes, meu senhor? Disse-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem são estes. Respondeu o homem que estava de pé entre os mirtos: Estes são os que o Senhor enviou para que percorram a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava de pé entre os mirtos: Percorremos a terra, e eis que toda ela estava habitada e tranquila. Respondeu o anjo do Senhor: Senhor dos exércitos, até quando não terás misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado? Este é o 70º ano, respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo palavras boas, palavras consoladoras. Disse-me o anjo que falava comigo: Clama dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Enchi-me de zelo, grande zelo por Jerusalém e por Sião. Com grande cólera eu estou encolerizado contra as nações que vivem despreocupadamente,
porque quando eu estava um pouco encolerizado, eles apoiaram o mal. Por isso, assim diz o Senhor: volto a Jerusalém com misericórdia, minha casa será nela construída, oráculo do Senhor dos Exércitos. E o cordel será estendido em Jerusalém. Clama novamente dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: novamente transbordarão as cidades de bens, novamente o Senhor consolará Sião e novamente escolherá Jerusalém. Capítulo 2. Levantei os olhos e vi, eram 4 chifres. Disse ao anjo que falava comigo: quem são estes? Disse-me: estes são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor mostrou-me 4 artesãos. Eu disse: que vieram eles fazer? Ele disse: aqueles são os 4 chifres que dispersaram Judá, de modo que ninguém pode levantar sua cabeça. E estes vieram para aterrorizá-los, para derrubar os chifres das nações, aquelas que levantam um chifre contra a terra de Judá para dispersá-la. Levantei os olhos e vi, era um homem com um cordel de medida na mão. Eu disse: para onde estás indo? Ele me disse: para medir Jerusalém, para ver sua largura e seu comprimento. E eis que o anjo que falava comigo saía, e um outro anjo saía ao seu encontro. Ele lhe disse: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada sem muralhas, por causa da multidão de homens e de animais em seu meio. E eu serei para ela, oráculo do Senhor, uma muralha de fogo ao seu redor, e me tornarei a glória em seu meio. Ai, ai, fugi da terra do norte, oráculo do Senhor, pois aos 4 ventos dos céus vos espalho, oráculo do Senhor. Ai, Sião, escapa, tu que habitas com a filha de Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, cuja glória me enviou às nações que vos despojaram. Quem vos toca, toca a pupila de meus olhos, porque eis que levanto minha mão contra eles. Serão despojo para seus servos, então sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, filha de Sião, porque eis que venho e habitarei em teu meio, oráculo do Senhor. Nações numerosas se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão para mim um povo. Habitarei em teu meio, então saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. O Senhor possuirá Judá, sua porção na terra santa, e escolherá novamente Jerusalém. Silêncio, toda a carne diante do Senhor, pois levantou-se de sua santa morada. Capítulo 3. Ele me fez ver o sumo sacerdote Josué, que estava de pé diante do anjo do Senhor. Satanás estava de pé à sua direita para acusá-lo. Que te repreenda o Senhor, Satanás, e te repreenda o Senhor, aquele que escolheu Jerusalém. Não é um tição tirado do fogo? Josué estava vestido com vestes sujas e estava de pé diante do anjo. Ele respondeu aos que estavam de pé diante dele: tirai dele as vestes sujas. Disse a Josué: vê, ignorei tua culpa e te vesti com trajes luxuosos. E continuou: colocai uma tiara limpa sobre sua cabeça. Colocaram uma tiara limpa sobre sua cabeça e revestiram-no com as vestes, e o anjo do Senhor estava de pé. O anjo do Senhor admoestou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se em meus caminhos andares, e se minhas prescrições guardares, tu também governarás minha casa, e também guardarás meus átrios. Eu te darei acesso entre aqueles que aqui estão de pé. Ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que estão sentados diante de ti,
porque são sinais de presságio. Farei vir meu servo, um rebento. Eis a pedra que coloquei diante de Josué. Sobre esta pedra única há 7 olhos. Eis que eu entalho sua escultura, oráculo do Senhor dos Exércitos. Retirarei a culpa desta terra em um só dia. Naquele dia, oráculo do Senhor dos Exércitos, convidará cada um seu companheiro debaixo da videira e debaixo da figueira. Provérbios, capítulo 19, versículo 22. O que se deseja em alguém é sua bondade. É melhor o pobre que o mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme mora na fartura, e mal nenhum o visitará. O preguiçoso enfia a mão no prato, e não é capaz de levá-la à boca. Castigado o zombador, mesmo o inexperiente se torna mais sábio. Se repreenderes o sábio, ele aceita a lição. Quem aflige o pai e afugenta a mãe é um filho desonrado e infame. Consente, filho, em ouvir a instrução e não te desvies das palavras dos sábios. A testemunha iníqua zomba do direito, a boca dos ímpios se alimenta da maldade. Para os zombadores estão preparadas as varas, para as costas dos insensatos os golpes. Sou Lúcia, Coimbra, leiga, da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Desejo destacar hoje as palavras do Senhor. Volto a Jerusalém com misericórdia. Minha casa será nela reconstruída. Novamente o Senhor consolará Sião e novamente escolherá Jerusalém. Em muitos momentos da história da salvação, o Senhor se encolerizou com o povo, advertiu-o, se decepcionou pela falta de compromisso com a palavra. No entanto, nunca retirou sua misericórdia. Alcançou sempre o povo, sempre foi ao seu encontro com o coração misericordioso. Os sacerdotes, levitas e os mais idosos, diante da construção do templo, se dividiam entre lamentações e gritos de alegria. E o povo não conseguia distinguir entre as manifestações de alegria e lamentações. Por isso gritavam forte, e seu clamor ouvia-se de longe, e o povo da terra começou então a desanimar e desistir da reconstrução do templo. Muitas vezes nossas atitudes demonstram fragilidades, apatia, desânimos, levando os mais próximos a desistir da reconstrução de si mesmos, da reconstrução de seu coração e seu ser, e, consequentemente, da reconstrução do templo do Senhor em seu coração. Mas o Senhor dos Exércitos sempre volta sua misericórdia para seu povo amado. Volta de novo, volta de novo, volta de novo com seu coração misericordioso. É bonito reconhecer que o Senhor dos Exércitos é o Senhor dos exércitos de nossas incoerências, de nossos desânimos, das lamúrias e inconstâncias que tem o nosso coração. E é mais bonito ainda reconhecer que o Senhor dos Exércitos sempre volta seu olhar para nós. Olhar misericordioso, olhar acolhedor,
que não leva em conta a nossa fragilidade humana, que não leva em conta nosso exército de limitações humanas. Deus é misericordioso. Deus misericordioso é aquele que sempre declara seu amor por nós, assim como faz com Zacarias. Quem vos toca, toca a pupila de meus olhos. Nós somos sempre a parte mais luminosa, brilhante e valiosa do olhar do Pai. Em Provérbios a palavra é clara e simples. O que se deseja de alguém é sua bondade. Bondade e temor de Deus reconstrói meu altar, meu ser, e me torna com o coração misericordioso e acolhedor de nosso Pai. Que a misericórdia do Senhor purifique nossa mente e nosso coração e conduza nossos passos para que saibamos promover o bem, a paz, a bondade e a alegria do Senhor. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!